E hoje então nós estamos no 7º episódio. No 6º episódio nós vimos a igreja de Éfeso, a carta específica para a igreja de Éfeso. E hoje nós vamos ver Esmirna. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer, qual foi a experiência da igreja de Esmirna. É bom lembrar que Esmirna era o nome, naquele contexto do Antigo Testamento. Hoje, ali na Turquia, existe a cidade de Izmir. Izmir, uma cidade lindíssima, muito moderna, não é? Tem lá o restinho das ruínas, mas uma experiência bem interessante. Acho que foi 2014, salvo engano, foi quando eu tive o privilégio de conhecer as 7 localidades das 7 igrejas da Ásia. E Esmirna foi uma dessas, ou Izmir, né? Foi uma dessas. Então, uma cidade muito moderna hoje em dia, uma cidade grande, tem um grande aeroporto lá em Esmirna, e enfim, nós vamos analisar o que é que Jesus disse por meio de João a esta igreja. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão para que sejais provados. Não temais. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Deus abençoe e aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Como não ter medo quando sabemos que vamos sofrer? Quando as coisas ficam difíceis. É muito fácil, às vezes, quem está fora de uma situação de conflito dizer para nós: não tenha medo. Por que você está com medo? Mas será que é fácil? É simples? É possível? Jesus Cristo disse à igreja situada em Esmirna: não temas o que hás de padecer. Vamos lembrar que desde Nero, imperador romano Nero, que o Império Romano tinha, principalmente através dos seus imperadores, que tinham existia uma coisa chamada culto ao imperador. Os imperadores romanos exigiam que fosse queimado incenso a eles. Tinha que se prestar culto ao imperador. E quem não prestava este culto, ou prestava culto a um outro senhor, obviamente era perseguido, era morto, era lançado aos leões, era queimado vivo. Nero colocava tochas de cristãos, colocava cristãos presos em estacas, colocava fogo e iluminava as ruas de Roma. Vejam, meus amados irmãos. Mas nessa época que João escreve, o imperador era Domiciano. E Domiciano foi chamada a outra metade de Nero. A outra metade de Nero. Ou seja, ele foi tão maligno e tão perseguidor da igreja quanto Nero. Só para lembrar um nome, né? Que inclusive o irmão Antônio Augusto tem no nome dele, Augustus. Augustus, este era um nome que os imperadores levavam. Então você vai ver o nome do imperador Domiciano, você vai ver lá Domicianus, Augustus, etc, etc, etc. Esse Augustus, naquele contexto, não no contexto, viu, irmão Antônio Augusto, hoje em dia, mas naquela época significava isso: ele era o
Augusto. A ele tinha que se render e prestar cultos. E é por isso que João, que escreveu o livro de Apocalipse, no ano 96, 95, 96 mais ou menos, depois de Cristo, é por isso que ele está exilado na ilha de Patmos. Quem já conheceu algumas das ilhas gregas ali no mar Egeu, né, e principalmente a ilha de Patmos, né, vai lembrar que aquelas ilhas não têm, de um modo geral, água potável. Naquela época era muito pior, muito pior. Então era exílio mesmo. Eu me espantei a primeira vez que estive na ilha de Patmos, quando eu olhei lá de cima, aquele mar lindo, maravilhoso, céu azul. Eu digo, mas não é possível que isso aqui era exílio. Eu queria mudar para cá. Mas é que naquela época, realmente, você tinha perdido tudo, você tinha perdido sua liberdade, você estava exilado. Era o que estava acontecendo com João. Então a igreja em Esmirna enfrentava não só aquela perseguição que vinha lá de trás, desde Nero, não é? Do ano 60, mais ou menos, Nero foi imperador. Mas, e agora nós estamos no ano 93. Olha quantos anos de perseguição, de morte à igreja. Mas aqui o texto diz também que eles enfrentavam o zelo fanático dos judeus. Vocês viram o que é que se diz dos judeus? Eles têm nome, mas na verdade são sinagoga de Satanás. Olha aí. O que é sinagoga? Ajuntamento, congregação. É muito interessante quando você pensa na sinagoga para eclesia, igreja. Porque é a mesma ideia, o mesmo princípio, né? O que é eclesia? Ajuntamento, congregação. O que é sinagoga? Exatamente, o ajuntamento, congregação, só que dos judeus, do judaísmo. Então, Esmirna estava também neste momento, os cristãos de Esmirna estavam enfrentando esta situação passada, presente e até futura, porque Jesus prevê para eles, olha, vocês estão para ser lançados, alguns de vocês estão para ser lançados na prisão. Como é que não tem medo numa situação dessa, gente? Esse era o desafio. Sabe o que significa o nome Esmirna? Vem de mirra. Mirra. Né? Mirra era uma espécie de fragrância, de perfume, enfim, que era usado em duas situações. Primeiro, para perfumar, mas segundo, para também preparar um corpo para a sepultura. O corpo de Jesus foi colocada mirra. Lembram disso? Pois bem, mas de um modo geral, Esmirna tem um sentido de aroma agradável. E é por isso que o subtítulo ou o título dessa mensagem é Esmirna, quando o sofrimento se torna fragrância, aroma, perfume, não é? O texto diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Esta palavra de Jesus não é apenas uma palavra de comando, não temas, ordem, mas é também uma palavra de eficácia. Vocês não precisam temer. Então não apenas proíbe o medo servil de muitos que com medo acabavam servindo, acendendo incenso para o imperador romano. Então não era apenas para combater o medo servil, mas sobretudo para subjugar o medo, fornecendo à alma daqueles que seguiam e serviam a Jesus força e coragem no meio das lutas e das dificuldades. Jesus dá a ordem, mas ele também dá a receita. Qual o segredo para não ter medo? Primeiro aspecto que chama a sua atenção é essa: não tenha medo, Jesus sabe. Vamos ler juntos? Não tenha medo, Jesus sabe. Diga isso para você mesmo. Não tenha medo, Jesus sabe. O texto diz, conheço, sei. A palavra aqui, conheço, significa
ver com os olhos. Olha que coisa! Jesus não tinha sido informado, por exemplo, por João, sobre aquilo que Esmirna passava. Jesus via. Jesus estava vendo a situação pela qual passava a igreja de Esmirna. Outros sentidos da palavra eido, que significa conheço, a traduzida como conheço, percepção clara, mental, perceber com os olhos, perceber por algum dos sentidos, notar, discernir. Olha o que significa também a palavra determinar o que deve ser feito a respeito. Então Jesus não apenas vê a tua dor, Jesus não apenas está absolutamente consciente da tua dor, mas Ele também vai dar a resposta para a tua dor. Basta que você se coloque nas mãos dEle. Jesus conhece de antemão as provações, até mesmo futuras. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Não temam. Então ele não conhece apenas o passado, ele não conhece apenas o presente, mas ele conhece também de antemão as provações futuras. Ele os avisa de antemão e ele, sobretudo, nos prepara. Nos prepara contra essas dificuldades e lutas. Segunda verdade, vamos juntos de novo? Não tenha medo. Os tempos difíceis não vão durar para sempre. Não tenha medo. Os tempos difíceis não vão durar para sempre. Versículo 10 diz: e tereis tribulação de 10 dias. O que isso quer dizer, irmãos? Os sofrimentos não são perpétuos. São por um tempo determinado e curto, 10 dias. São determinados por Deus esse limite para as lutas e dificuldades que trazem medo ao nosso coração. Mas a gente precisa ter consciência disso. Sabe, uma das coisas que mais acontece conosco é que a antecipação de uma dificuldade, de uma tempestade que vai vir sobre nós, muitas vezes é muito maior do que a própria tempestade. Ai, o mundo vai acabar. E de repente a gente vê que não foi bem assim. Não é? O que eu vou fazer? Estou perdido. E de repente a gente percebe que não é assim. Essa palavra de Jesus é muito importante. A igreja de Esmirna, olha, não tenha medo. Os tempos difíceis, eles vão passar. Eles têm limites. Eles não são para a vida inteira. Esta é uma profunda verdade. 10 dias é o tempo determinado por Deus. Suas tribulações têm um limite. Elas vão acabar. Os momentos difíceis não durarão para sempre. Sabe quem é que faz os momentos difíceis durarem mais? Nós mesmos. Nós é que às vezes vamos prolongando os sofrimentos. O Salmo 137 conta a história daqueles que enfrentaram a invasão pela Babilônia, né? De Jerusalém e do reino de Judá, reino do sul, em 586. E o Salmo 137, ele diz assim, os exilados foram levados para a Babilônia. E aí diz assim o texto: às margens dos rios da Babilônia, e aqui eu vou usar a expressão como está exatamente no hebraico, nos assentávamos a chorar. Talvez na sua tradução vai dizer assim, nos assentamos e choramos, mas não é esse o sentido. Nos assentávamos a chorar, chorando. Claro que foi dura, irmãos, aquela experiência lá de 586. É claro que agora eles estavam no exílio, mas esse é o problema. É que nós prolongamos muitas vezes o sofrimento porque nos agarramos a eles e os tornamos perpétuos.
perpétuos. Jeremias vai falar isso. Por que a minha dor é perpétua? Mas a dor não é perpétua. Com Deus há um limite para a luta e para as dificuldades. Alguns de vocês viveram experiências muito duras, inclusive eu, no passado, e que talvez a gente tenha percebido naquele momento, muitos de nós passamos por isso, temos pensado, não vai acabar nunca. Mas Jesus está me dizendo, está dizendo a você, está dizendo a cada um de nós hoje, não tenha medo. Os tempos difíceis não vão durar para sempre. Eles têm um limite. Terceiro, não tenha medo. Deus está ao seu lado. Quem já está aqui há algum tempo na igreja sabe que eu faço uma diferenciação entre estar ao lado e estar do lado. Porque a ideia de estar do lado dá a ideia de parcialidade. Tá, Deus está do meu lado. Há muitos evangélicos que dizem isso. Mas a gente encontra na Bíblia algumas situações de servos de Deus que pisaram na bola, vamos dizer assim, não é? E Deus foi a eles em mensagens, através de mensageiros, não só para dizer, olha, eu estou contigo, mas para dizer, olha aqui, você errou. Estar ao lado significa que muitas vezes nós vamos precisar ouvir uma palavra de admoestação da parte do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus com aquilo que nós fizemos. Porque muitas vezes nós sofremos por conta das nossas más escolhas e o Espírito Santo muitas vezes vai revelar isso e mostrar para nós. Mas não tenha medo, Deus está ao seu lado. Olha o que diz o texto. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serdes postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Observem, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Toda aquela perseguição que nós aqui já mencionamos, Domiciano, os judeus fanáticos, os imperadores romanos, entre eles Domiciano, tudo isso cai por terra de certo modo, ou é relativizado, quando a gente encontra a palavra de Jesus dizendo, é o diabo. E aqui duas lições preciosas. A primeira delas é que a gente tem que compreender que o ser humano não é nosso inimigo. Mas ele pode muitas vezes estar sendo manipulado, marionetado pelo diabo. Então a gente precisa ter essa percepção clara. Quem é o verdadeiro inimigo? Se lembram do filme Quarto de Guerra? A gente já mencionou algumas vezes aquele momento quando então a Elizabeth, que é a personagem principal, ela está em conversa com Dona Clara e Dona Clara ela começa a reclamar do marido, né? As esposas da graça não fazem isso, reclamar dos maridos, de jeito nenhum, não é isso? Vocês reclamam dos maridos? De jeito nenhum. Isso pode acontecer em outros lugares, outras igrejas aqui, não. Nenhuma esposa reclama, né? Pois bem, Elizabeth está reclamando, os problemas dela decorrem do marido. E aí, Dona Clara disse assim, faz uma lista aí, de todos os problemas do seu marido. Eu vou lá dentro fazer um cafezinho para nós. Dona Clara sai e ela começa a preencher. Fulano é isso, aquilo, desatencioso, não vê quando eu estou passando necessidade, quando eu estou precisando de alguma coisa, estou querendo ganhar uma rosa, e começa a reclamar. Quando a Dona Clara volta depois de alguns minutos, a Dona Clara diz, vejo que você já preencheu aí várias folhas, não é? Ele disse, e ainda não botei tudo, hein? E aí
Elizabeth diz para a dona Clara, olha, a senhora vai entender toda a minha situação quando a senhora ler isso aqui. E a dona Clara disse, mas eu não vou ler isso não. Ela disse, ué, como assim? Ela disse, olha, o seu marido merece perdão? Você ainda ama o seu marido? Disse, eu amo, mas perdão? Eu não sei se ele merece perdão. E a dona Graça pergunta, e você merece perdão? Você merece graça? E aí, depois daquele diálogo, dona Clara diz para ela, olha, esquece isso aqui. Entra no quarto de guerra, começa a orar por seu casamento, por seu marido. E aí você vai se concentrar no verdadeiro inimigo. E Elizabeth diz, quem é meu verdadeiro inimigo? Não é o esposo? Não é meu marido? Não, não. É o diabo. É ele que quer destruir a sua vida. Meus amados irmãos, é o diabo. Eu fico às vezes impressionado como crentes passando por dificuldades e lutas tentam contemporaneizar dizendo, Deus é que está permitindo, é Deus que está me dando esse sofrimento, essa luta. Não! É o diabo. O apóstolo Paulo diz, do seu espinho na carne, ele diz, é um mensageiro de Satanás. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que soframos, meus amados irmãos. Aqui, Esmirna precisava ouvir isto. É o diabo que está para lançar em prisão alguns dentre vós. É o verdadeiro inimigo. É o diabo, não Deus. Quarto e último lugar, não tenha medo. Jesus venceu o pior. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É muito interessante como os teólogos têm discutido muito sobre este texto, dizendo que aqui está se falando sobre certeza de salvação, a perda de salvação, etc. Não é nada disso que o texto quer chamar a nossa atenção. João está querendo dizer, ou Jesus está querendo dizer através de João para a igreja o seguinte, qual é a pior coisa que pode acontecer a vocês? E imediatamente eles diriam, a morte. A morte. Jesus está dizendo não. Sabe qual é a pior coisa? Olha aqui. Está nesse mesmo texto, na parte final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A pior coisa que pode acontecer é a segunda morte. O que é isso, segunda morte? A segunda morte, meus amados irmãos, é a separação definitiva de nós, do nosso Senhor. A separação definitiva e eterna de Deus. É a morte eterna, é isto que é a segunda morte. A primeira morte é a biológica, física, e que nós podemos experimentar, muitas vezes, mesmo os mais fiéis servos do Senhor. Você já caiu na ilusão, talvez, de que aqueles mais fiéis servos de Deus não vão experimentar a morte, não vão experimentar as lutas e dificuldades que levam à morte, podem levar, não vão experimentar doenças. Vai ver a história do profeta Eliseu, grande profeta. Aí diz a Bíblia, Joás foi visitar o profeta Eliseu, que estava doente da doença que o matou. O rei Joás, que precisou tantas vezes ouvir a palavra de Eliseu, o profeta, de alerta, de palavra de Deus para ele, foi lá visitar Eliseu, que estava doente da doença que o levou à morte. Sim, a morte pode ser experimentada por todos nós, não é a pior coisa. A pior coisa é a separação definitiva e eterna de Deus.
a morte eterna. É preciso olhar através ou além das circunstâncias imediatas para ver o horizonte. Meus amados irmãos, uma palavra que quando eu estudava aqui, falou tão forte ao meu coração, é aquilo que o texto diz sobre Jesus, a esta igreja. Veja o que diz aí no verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas reviveu. Amém? Sabe, Jesus que está dizendo a esta igreja: não temas, não temas, não tenha medo. Ele mesmo experimentou aquilo que talvez eles mais temiam, que era a morte. Mas ele venceu a morte, irmãos. Na expressão do apóstolo Paulo, o último inimigo a ser vencido. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa, aqui, provavelmente era um símbolo da vitória nos jogos que havia naquela época. Jogos aqui não era futebol, eram jogos que havia, não é, de diversão, enfim. E nos jogos normalmente era dada uma coroa de louros. Não é? Acho que hoje em dia ainda é usado em alguns. Mas esta coroa se refere a isto. Não é algo de realeza, não é um símbolo de realeza aqui, mas de vitória. Deixa eu perguntar para você uma coisa, porque o texto diz assim: dar-te-ei a coroa da vida. O que é a coroa da vida para você? O que significa para você vencer na vida? O que significa para você ser vitorioso na vida? Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, de modo algum, passará pela segunda morte. Jesus morreu, esteve morto, mas reviveu. Amém? Policarpo, bispo, pastor de Esmirna, morreu em 155 depois de Cristo. Vamos lembrar aqui, a carta está escrita aqui em 95, 96. Em 155, Policarpo morreu, aos 86 anos de idade, um velhinho já. E Policarpo era alguém muito respeitado ali em Esmirna. Mas Policarpo se negava a acender incenso ao imperador romano. Meu Senhor é Jesus. Meu Senhor é Jesus, só Jesus. Coisa que na história humana muitas vezes aconteceu com outros personagens. Vou lembrar de um, Adolf Hitler, que gostava de ser chamado Führer, líder. Para quem muitos cristãos foram, aos quais esses cristãos foram convocados a se debruçar diante dele. Até que surgiu uma igreja lá na Alemanha, uma associação de igrejas chamada Igreja Confessante Alemã, que disse no seu artigo, no concílio em que se reuniram, e estavam sob ameaça de Adolf Hitler, do nacionalsocialismo alemão, e eles começam o artigo deles dizendo assim: só há um único Senhor, a quem nós adoramos e servimos, Jesus Cristo. Adolf Hitler perseguiu essa igreja. Pois bem, esse homem se negou a queimar incenso ao imperador, a se dobrar diante do imperador, por causa do seu compromisso com Jesus.
E foi escrito um livro pelos cidadãos ali, que foram testemunhas oculares da sua morte, foi escrito um texto chamado Martírio de Policarpo. Isso no segundo século. 22 capítulos, eu li todo ele novamente para relembrar algumas coisas. É um relato de testemunhas oculares que estavam, obviamente, em minoria dentro ali do campo onde ele foi queimado. Diz a história que os soldados foram buscá-lo. E alguns recomendavam, foge, foge, foge. Ele até seguiu essa orientação uma, duas vezes, na terceira ele disse, não vou mais fugir não. E os soldados chegaram, e esse homem era tão respeitado pela sua fé, que ele serviu comida para os soldados que foram buscá-lo. E enquanto ele servia aquela comida, depois, logo em seguida, ele disse, eu quero 1 hora de vocês para orar. E ele ficou 1 hora orando, os soldados esperando. Levaram-no. E, enfim, o relato vai sendo dado sobre este homem. O imperador, ou procônsul, que era o chamado, começou a tomar o seu testemunho naquela hora. Disse, olha, faz assim, Policarpo, não tem problema nenhum, você faz aí uma oração ao imperador, e eu te poupo disso aqui, rapaz, não faça isso não, você está com 86 anos de idade. Ele disse, há 86 anos o meu Senhor nunca me decepcionou. Não é agora que eu vou decepcioná-lo. E Policarpo, então, meus amados irmãos, foi colocado, aliás, o procônsul ameaçou e disse, eu tenho feras aqui, leões, eu posso soltar em você? Ele disse, pode soltar, não tem problema nenhum, não. E como ele não temia os leões, eles disseram, vamos queimar? Vamos. E colocaram então numa pira e atearam fogo. Testemunho daqueles que estavam ali presentes. O fogo envolveu como ouro e prata, como se fosse ouro e prata ardendo em uma fornalha. Além disso, sentimos um odor tão doce, vindo da pilha, como se fosse olíbano. Olíbano é uma espécie de óleo essencial. Ou alguma dessas especiarias preciosas estivessem fumando ali. Vocês se lembram o que significa Esmirna? Aroma, fragrância. Eles continuam. Policarpo então foi perfurado, porque eles viram que o fogo não fazia mal a ele. Ele foi perfurado por uma adaga e, por fim, aqueles homens perversos perceberam que o seu corpo não poderia ser consumido pelo fogo. Eles ordenaram que um carrasco se aproximasse e o perfurasse com uma adaga. E, ao fazer isso, saiu uma pomba e uma grande quantidade de sangue, de modo que o fogo se apagou. Alguns dizem que esse relato se tornou uma lenda. Alguns que vão dizer isso dizem, não é possível que isso aconteceu. Alguns que não creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Alguns que não creem que Jesus fez milagres. Alguns que vão crer que os milagres não existem, que tudo pode ser explicado na vida a partir de questões naturais. Alguns desses vão negar. Pastor, só acredita que foi isso mesmo? Houve o odor de perfume? Creio. Por que não? Deus que criou o mundo não pode fazer este milagre, não pode ter feito esse milagre? Então Policarpo foi poupado da morte? Não, ele morreu. Ele morreu finalmente com a facada da adaga. Mas o testemunho da sua vida na hora da morte foi exatamente isso que João disse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não experimentará a segunda morte. Não foi separado do seu Senhor. Mas Policarpo se encontrou com o seu Senhor. E a sua morte representou, na verdade,
uma fragrância que tomou conta de todos os presentes. Ah, meus amados irmãos, quantas verdades profundas que Jesus tem a nos dizer nesta manhã. E a pergunta que fiz no começo volto a fazer: como não ter medo quando sabemos que vamos sofrer? Quando as coisas ficam difíceis. É possível não ter medo? É possível. Quando a gente segue aquele que diz: não temas, crê somente. Que Deus nos abençoe.